Olá! Hoje na nossa série Dicas de Mediação, nós vamos conversar sobre um assunto que é bem corriqueiro entre os mediadores. Ler ou não ler os autos antes de mediar. Conhecer ou não o conflito antes de fazer a mediação. Pois é, desde que eu comecei a fazer cursos e me preparar então para atuar como mediador, eu ouvi as mais diversas versões e justificativas sobre esse assunto. Ora, alguns instrutores, algumas pessoas me sugeriam ler os processos. E ora, me diziam para não ler, para não conhecer o conflito antes de mediar. Vou contar aqui para vocês algumas razões que eram trazidas por aqueles que defendiam a ideia de não ler os autos ou de não conhecer o conflito antes da mediação. Me diziam eles: olha, Henrique, se você ler o processo ou conversar com alguma das partes fazendo o que nós chamamos de pré-mediação, você automaticamente vai estar contaminado para mediar. Tu já vai estar entendendo que há alguém mais próximo da verdade, que uma ou outra parte está sendo prejudicada. Enfim, eu ouvia isso e depois, às vezes, até mesmo no próprio treinamento que tinham me dito, falavam: Henrique, o mediador tem que ser imparcial. O mediador tem que ser aquela pessoa que consegue conversar com as partes, ouvir as falas, intervir e não julgar. Bem, falo isso porque os defensores da ideia de que o mediador nada deve saber sobre o conflito, de que ele não deve ler os autos antes de mediar, defendem que qualquer prévio conhecimento do caso poderá e irá contaminar o mediador. Pois é, mas aí eu me pergunto, se lá me dizem que ao saber de alguma informação antes de mediar eu vou me contaminar, como é que então eu não me contaminaria durante a mediação? Isso sempre ficou latejando na minha cabeça, porque me parecia contraditório. Bem, mas aí, por outro lado, então tinham aqueles instrutores que defendiam a ideia de que sim, o mediador deve ler o processo, deve estudar sempre o conflito antes de mediar. E para isso eles me traziam argumentos bem consistentes. Bem, eu digo para vocês que essa situação de ler ou não os autos, de conhecer ou não o conflito, me confundiu tanto que chegou num certo ponto da minha caminhada que eu quase pedi para parar o trem que eu queria descer. Eu não sabia quem estava certo e quem estava errado, quem eu devia seguir ou não seguir. E aí eu pensei, o que me resta? E sabe o que eu fiz? Fui me experienciar. Era a única alternativa que eu tinha. Digo a vocês que entrei em mediações onde li o processo, procurei conhecer o conflito e também fui para algumas mediações sem nada saber do caso. E com isso eu quero dizer para vocês que nessa questão, conhecer ou não o conflito, eu entendo que não há certo e não há errado. Cada mediador tem uma forma de trabalho. E por isso tem que ver como ele, o mediador, se sente melhor. Eu, por exemplo, tenho colegas aqui no Sejusc de Blumenau que trabalham lendo os autos. E alguns que preferem não conhecer o conflito. Vão para a mediação sem nada saber do que lhes espera. Eu, particularmente, se você quiser saber como atuo, eu posso te dizer: não consigo entrar na mediação sem saber o que eu irei encontrar. Qual é o problema que aquelas pessoas que eu vou mediar vão colocar sob a mesa de mediação? Sabe que quando eu entro numa mediação sem conhecer o conflito,
É como se eu me sentisse desnudo. Sentar à mesa com aquelas pessoas, olhá-las e dizer: o que é mesmo que vocês vieram aqui para resolver? Claro que eu não falaria dessa forma, mas uso essa linguagem apenas para demarcar para você como me é importante e como me traz segurança conhecer o conflito antes de mediar. Inclusive, eu te digo, eu procuro conhecer o conflito ao máximo, procuro as minúcias do que eu vou mediar. Isso me ajuda muito na condução da mediação. E eu quero fazer aqui, já terminando esse vídeo, uma reflexão com vocês acerca desse tema. Quando o mediador demonstra para as pessoas que ele está interessado no conflito delas, mas atenção, eu disse interessado e não curioso, que o mediador sabe os detalhes do caso, aquelas pessoas, aquelas partes percebem que o mediador se importa com elas e com o que elas estão passando diante daquele conflito. É uma forma de criar uma conexão com as pessoas que serão mediadas. Por exemplo, se eu estou mediando um divórcio com guarda de filhos, será que não seria melhor eu, Henrique, enquanto mediador, falar o nome dos filhos, chamando-os pelo nome, e não apenas dizendo: as crianças de vocês? Entendem? É apenas um simples exemplo. Mas aqueles pais que estarão lá, eventualmente comigo mediando, sabem que eu sei quantos filhos eles têm, inclusive qual o nome de cada um deles. Percebem que mediar exige estar atento aos detalhes? Mediar é saber que toda a informação do caso tem importância. O mediador pode usar esse conhecimento, inclusive, para conquistar a confiança das pessoas que estarão sendo mediadas. Por isso, eu, Henrique, entendo que estudar previamente o caso, buscando o maior volume possível de informações do conflito, traz sim ao mediador melhores condições para atuar. Então, mediador, eu espero ter contribuído com você sobre esse tema que é tão conversado entre a gente. E lhe encontro no nosso próximo episódio da série Dicas de Mediação. Até lá!